Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, recebendo hoje aqui a visita da vereadora Poliana Quirino, a Poliana que é do PSOL e aqui da Câmara Municipal de Barra Bonita. A Poliana está no seu segundo mandato e hoje vai bater um papo com a gente aqui para falar, né, sobre esse seu segundo mandato, né, Poli? Estamos aí na metade do ano já, muita coisa acontecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência aí de segundo mandato, como é que tá, né? A gente conversando aqui, né, a parte que eu até comentei com você, que você está muito mais madura, muito mais segura nesse segundo mandato. É essa impressão que dá mesmo, é isso que você sente? Tudo bem? Oi, Sandro, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que nos assistem. Então, no primeiro mandato, Sandro, eu acho que a gente chega para aprender, né? E no segundo a gente já sente uma certa responsabilidade. Pronto, eu já sei como é que funciona, agora eu preciso trabalhar ainda mais, né? Porque a gente é cobrado ainda mais, você já foi, você sabe como é. Em relação a essa maturidade, eu sinto também que estou madura, mas é porque eu sinto e devo muito ao meu partido, né? Porque são pessoas que estão comigo, pessoas que me ensinam todos os dias, não só nas sessões da Câmara, mas por um todo. Nosso partido, a gente não se reúne somente para eleger nas campanhas, né, eleitorais. A gente se reúne sempre para falar de política e das pessoas que dependem de política, de programas sociais. A gente discute como é que está sendo a Câmara Municipal na semana. Então, eles me dão muito apoio. São pessoas aí que estão na luta, né, nos mesmos ideais que o meu. Então, acho que isso fortalece e dá muita força e faz toda a diferença para que eu pudesse estar um pouquinho mais segura. Que legal. Olha, tem alguns projetos que você está apresentando, são vários já desde o ano, mas tem alguns aí que chamam mais atenção, né? Nós tivemos o Transforma, que você apresentou agora, tem um outro também que fala sobre a questão de respaldo para dona de casa, para empregadas domésticas, enfim, para dar um apoio maior para essas pessoas aí, né? Que são dois projetos, pelo menos que me vem na cabeça agora, que chamou bastante atenção. Eu gosto muito desse projeto e tenho muito carinho por ele, que é o projeto de conscientização, né, para a gente refletir sobre as pessoas trans, né? Porque eu falo que essas pessoas são marginalizadas, né? Sim, são jogadas às traças. A nossa sociedade marginaliza essas pessoas. Então, se não tem trabalho, essas pessoas recorrem à prostituição, que é o único trabalho que elas conseguem se manter. E ser quem elas são, isso é muito delas, né? Deles até. Porque não é a gente que vai decidir o que as pessoas devem ser. Nós temos que respeitar. Quando a gente traz esse assunto para a Câmara Municipal, nós conscientizamos pessoas, mudamos opiniões diversas vezes, porque muita gente segue lá, né, aquele fluxo e vai falando muitas vezes, reproduzindo aquilo que não sabe. Isso gera muito preconceito. Então, quando a gente está lá para ser a voz também dessas pessoas, a gente conscientiza e nós pedimos que o poder público ele faça essa política também para essas pessoas, porque quando a gente trabalha para todas as pessoas, tudo flui, tudo segue, né? Porque todo mundo participa dos programas sociais, da rede municipal de saúde, tem acesso a psicólogos, a médicos, né? Então, quando a gente inclui todo mundo no orçamento, eu acho que é mais fácil até para o município andar aí e exercer tudo que precisa para fazer funcionar. Que, na verdade, é o que o poder público está aí, né? Para dar o poder de garantir oportunidades iguais para todos. Para todos, né? Que é talvez essa questão aí que você tem algumas classes, né? Por exemplo, esse projeto aí para as empregadas domésticas, para as mulheres, para dar um apoio, para ter palestras, para ter orientações. É essa oportunidade, né? Porque é difícil na jornada, hein? De mulheres aí, né, que estão no dia a dia, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. É um grupo que precisa realmente de um apoio aí, né? E o projeto para trazer a visibilidade das mulheres que são cuidadoras, empregadas domésticas, diaristas, até mesmo todas as funções femininas, como enfermeiras, né? A gente sabe que essas mulheres não trabalham só fora, mas também tem sua jornada dentro de casa, né? Que a gente chama de terceiro turno. Muitas dessas pessoas, dessas mulheres até mesmo chegam em casa, precisa cuidar de filho pequeno, de fazer comida, e elas trabalham o dia todo cuidando, muitas vezes fazendo um serviço doméstico, e não são reconhecidas, ganham abaixo de salário mínimo, dependem do transporte municipal. Então, essa conscientização que a gente pede para o poder público
é para que as pessoas tenham consciência também que esse trabalho precisa ser valorizado, né? As diaristas precisam receber aí de acordo com o trabalho que elas exercem, porque muita gente paga o que quer, e aí essa pessoa tem que andar a pé, traz marmita, muitas vezes não compensa. Então hoje esse trabalho deixou de ser um trabalho deixado de escanteio, né? Essas mulheres são essenciais, até porque quando a gente deixa de fazer o trabalho doméstico, as pessoas sabem criticar, mas quando ele é feito, então nós precisamos valorizar e reconhecer que isso também é uma mão de obra e um trabalho que precisa ser respeitado. Aliás, gente, quero pontuar aqui que nós temos um problema, todo mundo acompanha, o problema do transporte Barra, Igaraçu, e até mesmo Barra, aqui, né, de horários de apoio, e é uma voz forte hoje dentro da Câmara Municipal na defesa que esse seja um assunto o mais breve possível resolvido, né, Pô? Sim, a gente sabe, Sandro, que em Barra Bonita, né, mesmo com a redução de alguns horários aos finais de semana e também de semana, até dezembro a gente tem o transporte, depois disso o prefeito vai se manifestar para ver qual a decisão que ele vai tomar, mas em Igaraçu a gente não tem essa resposta do poder público, né, então a gente só gostaria que o prefeito ele falasse, dialogasse e falasse com as pessoas o que ele está pensando sobre isso, porque são mulheres que descem para Barra Bonita a pé, né, e não é fácil, porque muitas vezes na hora de subir tá escuro, é um lugar que não tem segurança, né? E essas mulheres trabalham, além de descer a pé para Barra Bonita, são pessoas que têm mais idade, têm uma certa dificuldade, que muitas vezes têm artrite, artrose, problemas de circulação, trabalham o dia todo num serviço doméstico que é pesado, precisam ir embora para Igaraçu a pé, muitas vezes chegando em Igaraçu 7h30 da noite, atravessando essa ponte mais de 6 horas. Então, em dias de chuva, de muito frio, essas pessoas estão com muita dificuldade e isso não impacta só na vida dessas pessoas. As pessoas do comércio, né, de Barra e Igaraçu já estão sentindo essa diferença. Por quê? A gente fala, o transporte, muitas pessoas idosas que andam para lá e para cá. Não, gente, essas pessoas, elas conseguem se locomover através do transporte para poder gastar no comércio. Vem pagar aqui, compra ali, compra aqui. Vai para Igaraçu, porque lá tem comércio que aqui não tem. Então, o dinheiro dos idosos também ajuda a circular o nosso comércio e a desenvolver economicamente a nossa cidade. Agora, se isso nos afeta, a gente tem que falar, né? Porque pode ser que muitas vezes alguns dos políticos vivem em bolhas, né? Porque na família deles, ou até mesmo eles, têm carro, têm acesso, circulam na escola particular. Então, é muito difícil a gente olhar para realmente quem precisa. Então, quando eu faço essas defesas, né, bem incisivas na Câmara Municipal, é porque eu sinto mesmo a dor dessas pessoas, porque desde os 12 anos eu trabalho, né, em comércio, em padaria, e eu sempre precisei do transporte. E isso é muito importante e afeta a nossa vida diretamente. Vamos falar de um negócio bem bacana, uma ação bem bacana que tem sido feita lá, que é a busca por recursos. Se não me falha a memória, são mais de 2 milhões já em recursos. Tem que você falar sobre quais vieram, quem ajudou Barra Bonita, que é muito importante. É importante também dizer, gente, que esse trabalho de busca de recursos é fundamental para a cidade. Os vereadores, no caso da Poliana, que hoje está aqui, com mais de 2 milhões vindo para Barra Bonita, é economia para o cofre municipal, para o cofre público, que inclusive teve queda de arrecadação. Então, quer dizer, hoje esse trabalho que a Poliana tem feito aí, ajuda demais na Poliana. Sim, Sandro. O meu partido tem as emendas, né, e o edital participativo, que é onde o povo destina para onde vai o dinheiro. Então, a maioria deles são assim, a gente tem participado desde o ano passado, todas essas emendas foram através de deputados do meu partido. Eu vou começar falando pela deputada Sâmia Bonfim, que foi 550 mil para adquirir equipamento para o Hospital São José, que é muito importante falar sobre isso, porque a gente precisa acompanhar a tecnologia para poder atender esses pacientes que dependem do SUS e muitas vezes não ter que transferir para a fila cross só para fazer um exame e voltar, né? Então a gente precisa estar atento para renovar todos esses equipamentos do nosso hospital, que é o primeiro que a gente tem quando, né, a gente fica doente, então nós temos que valorizar nosso hospital. E também, falando do hospital, eu tenho muita, como que eu posso dizer, quando eu vou no hospital, eu fico muito triste em olhar a situação lá dos banheiros que não tem acessibilidade. E no pronto-socorro também, as pessoas precisam de um conforto. Às vezes ficar ali 4, 5 horas aguardando uma consulta, e as pessoas que estão ali
naquela sala de observação, às vezes ela não fica só naquele dia. Às vezes fica internado 2, 3 dias para aguardar uma internação em outro lugar. Então nós precisamos garantir um lugar confortável para essas pessoas que estão doentes. E o banheiro tem falta de acessibilidade. Uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência, que tem dificuldade de se locomover, não consegue passar naquela porta que é um pouco mais estreita. Então, através da deputada Érica Hilton, também do meu partido, nós viabilizamos e pedimos uma emenda de R$500 mil para poder ter essa reforma. Falando em cirurgias e também da saúde, através do deputado Ivan Valente, que também foi um edital que a gente participou, cirurgias que estão paradas e também exames, que são exames mais específicos e um pouco mais caro, né, que custa mais caro para o município. Então, automaticamente esses exames vão ficando parados, porque o município não dá conta, né, de pagar tudo, até porque ele tem um orçamento, precisa suprir todas as outras demandas. Então, eu falei para o Cício para que ele desse uma atenção para cirurgias ortopédicas. Tem muita gente com cirurgia de joelho, passando dor, né, que precisa realizar essas cirurgias. Então, é mais R$500 mil do deputado Ivan Valente, do meu partido, para que organize e ajude as filas de cirurgias e também de exames. Tem também essa que é uma emenda muito especial, assim, que é uma coisa que eu penso muito, que é nas mulheres, né? Porque o planejamento familiar, ele ajuda as mulheres, porque não que os homens não ajudem em casa, que não cuida dos filhos, mas essa responsabilidade é mais feminina, né? Então a gente precisa se organizar, né, e ter esse planejamento. Então nós conseguimos aí com ele um recurso de R$250 mil para colocar DIU nas mulheres, na rede municipal, R$100 mil para uma reforma, uma possível reforma lá no postinho da habitacional, e mais R$150 mil para cirurgias de vasectomia e laqueadura, porque o planejamento familiar é muito importante. E as pessoas que usam a rede municipal, elas precisam ter acesso, né, a esse serviço. Porque as pessoas que têm dinheiro, elas vão lá, pagam uma consulta, se programa, sabe quando vai engravidar, quando não quer mais filhos. E as pessoas que são de baixa renda, elas não conseguem ter esse planejamento. E a gente consegue prevenir muita coisa, né? Porque às vezes a pessoa engravida, não estava preparada, às vezes está desempregada, né? Está fora do mercado de trabalho, ou acabou de entrar no mercado de trabalho e não queria engravidar, e por falta de conscientização e tudo mais. Então a gente precisa falar sobre planejamento familiar, e as pessoas que são de baixa renda devem estar, né, nesse orçamento para poder ter acesso a esse serviço. Mais 400 mil. E aí tem mais os 400 mil do Boulos para o CAPES, para o novo CAPES vai lá para a antiga, como chamava lá? Mercedes? Não, o antigo SESI lá. O antigo SESI lá. No Jardim Brasil. Então, hoje Adelaide. O CAPES hoje ele paga aluguel ali na esquina, não é um prédio da prefeitura, e o prefeito ele tem a data mais ou menos de sair até outubro, ele precisa sair daquele lugar. Primeiro porque está pequeno, né? A gente está atendendo aí o CAPES hoje, em média, 130 pessoas por dia. Saúde mental aumentou muito depois da pandemia. Precisamos também valorizar aqueles trabalhadores que trabalham lá, da saúde, psicólogas, né, que atendem assim uma demanda gigante, que escola manda para lá, conselho tutelar manda para lá, posto de saúde manda para lá. Então eles têm que ter um lugar, até mesmo para o prefeito poder fazer novas contratações, porque ali eu acho que não tem mais espaço, né? Então a calçada também, assim, dá medo de pessoas que são idosas cair ali, você viu, porque é uma casa antiga. Então a gente fica feliz que ele teve essa iniciativa de poder transferir para lá. E aí eu fui buscar uma emenda junto ao Boulos para poder ajudar ele nessa reforma, que acho que ele vai gastar em torno de R$1 milhão aí, e a gente conseguiu 400 mil para que seja feita essa mudança. Bastante, hein? 2,5 milhões quase. 2,5 milhões, sim. Bacana demais. Isso aí. Pô, olha, a gente faz um bate-papo rápido para não cansar o pessoal que está nos assistindo também. Quero te agradecer e parabenizar. Obrigada, eu que agradeço. Para você, por isso que eu falo pôlei, viu, gente? Porque a identidade que já tinha. E muito feliz de ver você nesse segundo mandato. Eu acho que a Câmara está bem plural e você defende uma área muito específica, muito importante. Eu acho que isso é legal. A Câmara, todo mundo possa se sentir representado lá. E obrigado por continuar esse trabalho aí. Eu que agradeço. Obrigada.